Senhoras e senhores, muito obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conference call da Suzano com relação ao terceiro TRI de 2021. Todos os participantes estarão no modo de escuta. O senhor Walter Schalka fará uma apresentação. E depois da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Se necessário, pressione *0 para conversar com a operadora. Quaisquer declarações futuras têm por base as suposições da gestão da empresa, com base nas informações disponíveis no momento. Envolvem riscos, suposições, porque estão relacionadas a eventos futuros e dependem, portanto, de circunstâncias que podem ou não vir a acontecer no futuro. Condições econômicas gerais, do setor e outros fatores operacionais podem também afetar resultados futuros da empresa e podem fazer com que os resultados sejam diferentes daquelas suposições futuras iniciais. Passo a palavra ao presidente da empresa, o senhor Schalka. O senhor tem a palavra, por gentileza. Bom dia a todos, boa tarde. Sejam bem-vindos à conferência do terceiro trimestre. É um prazer enorme estar com todos. Quero começar a falar para os senhores que temos vários diretores da empresa e apresento aos senhores o nosso diretor de sustentabilidade, a senhora Cristina Gil, que participa da reunião conosco hoje. Hoje é um dia histórico para a Suzano. Vemos ao mesmo tempo o EBITDA recorde do trimestre da empresa, 6,3 bilhões de reais de EBITDA. E além disso, é um dia muito importante também porque anunciamos o novo projeto Cerrado, que foi ontem aprovado pelo nosso Conselho de Administração. Em novembro, divulgaremos os detalhes do projeto Cerrado e estamos apresentando aos senhores hoje algumas informações. Será um projeto de 2,25 milhões de toneladas. Haverá um investimento de 14,7 bilhões de reais e o comissionamento do projeto acontecerá no segundo semestre de 2024. As informações adicionais serão divulgadas no evento especial, estão todos convidados no dia 5 de novembro, semana que vem. É com muito prazer que anunciamos hoje o resultado do terceiro trimestre. Além do EBITDA recorde, tivemos volumes muito bons de papel e celulose. Os níveis de estoque com relação à celulose está abaixo dos níveis normais. Operamos com a logística muito bem, apesar dos problemas de logística que enfrentamos. Os volumes foram muito bons, apesar dessas dificuldades. A realização ou aplicação de novos preços também vem indo muito bem, o que gera essa situação favorável do que proporcionou o EBITDA recorde. Como consequência, temos um fluxo de caixa livre no trimestre muito bom também, e a desalavancagem ganha velocidade de 11,4 bilhões de dólares para 10,7 bilhões de dólares no trimestre. E a dívida líquida está 2,7 vezes em dólares. A nossa liquidez também é excelente. 3,5 bilhões de dólares de caixa e com adicional aí de 5 milhões. Além disso, a questão do ASG. Na semana passada, anunciamos que
A Cristina vai fazer a apresentação e divulgar as informações com a dissipação das metas ou a implementação das metas de sequestro de carbono até 2025, relacionado com o nosso call to action. Participaremos da COP26 na semana que vem e é muito importante que todos nós, 8 bilhões de pessoas, trabalhemos juntos na direção da descarbonização do mundo. Não é possível adiar mais essa situação e vamos defender essa posição durante a COP26. Agora passo a palavra para o Fábio, que vai falar sobre divisão de papel. Fábio, com a palavra. Obrigado, Walter. Bom dia a todos. Vamos avaliar a unidade de papel e embalagens no terceiro TRI. As condições de mercados melhoraram muito nesse trimestre em todas as economias da América Latina, com o avanço da vacinação. A demanda por papéis de impressão e de escrever cresceu 29% até agosto, comparado com o período do ano passado. A demanda por papel cartão cresceu 21% no mesmo período, mostrando uma tendência de crescimento acima dos níveis históricos. Com relação à oferta, os papéis precisaram se adaptar, os mercados, que dependem da logística marítima, tiveram que se adaptar. A demanda por papéis em mercados maturos vem crescendo ano a ano, comparando com 2020, ainda assim abaixo dos níveis de 2019. No slide 4, a unidade teve um desempenho operacional muito positivo, 6% a mais de vendas em relação ao terceiro TRI do ano passado, demonstrando crescimento sólido, mesmo comparados com níveis pré-pandemia. As vendas domésticas representaram 69% do total, chegando a 209 mil toneladas, um aumento de 8% em relação ao mesmo TRI do ano passado, reforçando os fundamentos de mercado. No TRI a TRI, as vendas domésticas aumentaram 15% por conta da sazonalidade e uma demanda crescente. Eu gostaria de destacar também que os volumes de exportação estiveram 13% no trimestre a trimestre, apesar das dificuldades da logística internacional. O preço net, 22% maior do que o preço médio do terceiro TRI do ano passado e 5% acima no período trimestre a trimestre. Durante esse período, a Suzano vem implementando com sucesso o aumento de preço em todas as linhas, em todos os mercados. Ao mesmo tempo, anunciamos os seguintes aumentos: 14,6% para papel cartão e 21% para cup stocks no mercado brasileiro a partir de novembro. $50 por tonelada para todas as exportações da América Latina e de 6 a 8% para as exportações da América do Norte a partir de outubro. Como resultado de melhores volumes e preços, gestão de receita e estabilidade operacional, o nosso EBITDA bateu mais um recorde, 545 milhões no terceiro TRI, um aumento de 31% comparado trimestre a trimestre, de 53% ano a ano. A margem EBITDA chegou a R$ 1.789 por tonelada, mais um recorde histórico. No futuro, no curto prazo, uma sazonalidade melhor no quarto TRI e os nossos desafios estão na gestão bem-sucedida da pressão externa da inflação e continuar a enfrentar os gargalos de logística. Precisamos manter a nossa estratégia de mercado no longo prazo, com investimentos em tecnologia, digitalização e impulsionando a pipeline de inovação para se beneficiar das tendências aceleradas pela pandemia. Agora passo a palavra para o Léo, que vai apresentar o resultado de celulose. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Página 5, por gentileza. Os resultados da área de celulose foram muito positivos também para o terceiro TRI, por conta de volumes positivos de vendas, apesar das dificuldades de logística. 2,67 milhões de toneladas, um recorde desde a fusão,
Os estoques estão bem abaixo dos níveis operacionais. Mesmo assim, a equipe superou as dificuldades de logística para oferecer um alto nível de serviço para clientes e maximizando o faturamento durante o trimestre. O consumo de celulose superou expectativas em todos os tipos de papel na Europa e vem se recuperando na América do Norte. Na China, os níveis de pedidos voltaram ao normal, em taxas estáveis, apesar das dificuldades da região. O estoque de celulose está 14% abaixo da média desde 18, apresentando dificuldades significativas para os produtores da região. Na China, os estoques se mantêm estáveis. O preço médio na exportação chegou a 650 toneladas ou dólares por tonelada, apesar das diferentes comportamentos do mercado. Os preços na Europa e nas Américas subiram em relação ao segundo trimestre e estão alinhados com os novos preços. Na China, os preços começam a se ajustar desde julho. O preço médio é influenciado por um grande volume de vendas na Ásia no trimestre. Quanto ao desempenho do EBITDA, o recorde de 5,7 bilhões de reais no trimestre, com a margem de EBITDA de 63%, também sofreu um efeito positivo do câmbio, contribuindo com preços mais altos em reais, até mesmo mais altos do que os preços em moeda local no terceiro TRI, quando o mercado estava mais lento. Continuaremos a ter demanda de papel e uma exigência de volta ao normal dos estoques. A demanda na América do Norte continua saudável, também observamos uma recuperação. Na China, temos uma dificuldade macroeconômica. Há fatores que podem contribuir para uma dinâmica de preços mais favorável. Com relação à demanda, vemos uma redução no consumo de papel e, consequentemente, um estoque mais lento por conta da crise energética. Ao mesmo tempo, precisamos melhorar o desempenho operacional por conta da época de compras, o Double 11. Teremos melhoria de margem também. Com relação à oferta, a logística deve impor riscos ainda maiores para os players globais e talvez vejamos paradas inesperadas por conta do aumento de custos de energia, produtos químicos, logísticas, não só na China, mas no mundo todo. Isto posto, passo a palavra para o Aires, para que ele possa dar mais informações sobre o desempenho de caixa. Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Slide 6 agora. O desempenho do custo caixa, tanto no trimestre a trimestre quanto no ano após ano, foi afetado pela pressão exógena de um aumento das commodities, principalmente Brent, que impacta o custo da madeira, depois energia, mais uma vez aumentando o custo de insumos, e o aço. Temos aí um aumento modesto. Como podemos observar, o impacto dos preços das commodities representa praticamente toda a pressão do custo de caixa. Temos aí um custo interno maior por conta de rotinas de manutenção que foram mais intensas no trimestre. O desempenho ano após ano, o preço das commodities também acabaram impactando a produção. O aumento do custo de produção. Aqui, esse aumento do custo fixo, por conta do impacto da pandemia.
Nos próximos trimestres, a empresa espera que esse custo deve se manter estável. Passo a palavra ao Marcelo Batti agora. Obrigado, Aires. Bom dia a todos. Na página 7, vemos um passo importante no processo de desalavancagem. A dívida líquida caiu em 700 milhões de dólares só nesse trimestre, 1,5 bilhão de dólares nos últimos 12 meses, um desempenho excepcional. O que nos dá condições de voltarmos a 2,7 vezes políticas financeiras são favoráveis para um novo ciclo de crescimento. A liquidez é bastante robusta. A programação de dívida, de amortização, o perfil da dívida é bastante confortável até o final de 2024. 80% da posição de caixa está em caixa físico, né? E a liquidez é suficiente para cobrir todos os vencimentos dos próximos 4 anos, mesmo se não gerarmos caixa nenhum. Na página 8, vemos aí a carteira de fluxo de caixa. Mudamos drasticamente a estrutura de proteção, aproveitando as oportunidades que nos foram apresentadas pelo mercado. O put médio está a 5,32, 6,13. Com relação ao hedge de longo prazo, que se beneficiaram especialmente por conta de uma maior taxa de juro e um cenário de volatilidade maior também que observamos no mercado. Na página 9, vemos que o programa de CAPEX evolui segundo o nosso plano. 1,5 bilhão de reais no último trimestre e o mesmo guidance para o ano. 6,2 bilhões de reais é o total de investimentos para o ano. Passo a palavra para minha nova colega, Cristina. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar com vocês aqui na Suzano. Como o Walter disse, enfrentar o meio ambiente é um dos maiores desafios da nossa geração. Queremos deixar um mundo melhor e termos medidas bem coordenadas. A COP26 começa na semana que vem. Oportunidade para líderes se reunirem e serem pioneiros. É o que teremos uma estrutura concreta na qual os países podem se basear e enfrentar conjuntamente os desafios. Um mercado de carbono regulado, segundo o Acordo de Paris. Alinhados na preservação da biodiversidade para encontrarmos soluções naturais. Usar o potencial da Suzano, enfrentar o aquecimento global é fundamental. Precisamos sequestrar mais carbono da atmosfera do que emitimos. A urgência é clara, por isso a Suzano vem. Vamos remover 14 milhões de toneladas 5 dias antes. 2025 agora é a meta, em vez de 2030. Essa nova meta será baseada numa estratégia muito mais eficaz. E o que é muito importante, a Suzano manterá o seu foco na redução de emissões de carbono nas suas operações e na sua cadeia de produção. Totalmente em alinhamento com a nossa iniciativa da meta de 1,5 grau de aumento máximo da temperatura. Além disso, a empresa continua comprometida com a discussão de novas estratégias, de novas formas de enfrentar o aquecimento global. Não podemos enfrentar esse problema sozinhos, evidentemente. Por isso, estimulamos a todos na comunidade de empresários. Essa é uma corrida em que todos juntos iremos ganhar. Volto a palavra para vocês.
Obrigado, Cristina. É um prazer enorme estar com você e trabalhar na direção da regeneração. É uma questão essencial para a sociedade. É um prazer apresentar resultados operacionais excelentes. Mostramos recordes. Além disso, estamos trabalhando para mitigar o custo de caixa e a inflação que vemos no preço das commodities. Por outro lado, preparamos a empresa para o futuro. Temos um balanço bem robusto, o custo da dívida baixíssimo, dívida de longo prazo, ou seja, estamos muito bem preparados para o próximo ciclo de crescimento que anunciamos hoje aos senhores. Esse vai ser então o projeto Cerrado. É um prazer vermos a robustez, a qualidade da nossa equipe de engenharia se preparando para essas novas metas, esses novos projetos. E mais que isso, a empresa vai trabalhar na questão ambiental que acreditamos ser nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa geração para mitigarmos a mudança climática. O compromisso é total com esses projetos e acreditamos que ESG não são só três palavras que precisam ser debatidas, um apêndice da apresentação. Não, essa é uma missão essencial para a nossa geração e determina como iremos enfrentar o problema nos próximos anos. Passamos à sessão de perguntas e respostas, lembrando que informações adicionais sobre o projeto Cerrado serão divulgadas só no dia 5 de novembro. Para fazer perguntas, por gentileza, pressione asterisco 1. Isabela Vasconcelos, da Bradesco BBI. Parabéns pelos resultados. Duas perguntas. Qual é a sua opinião com relação aos níveis de estoque de celulose na China e na Europa? A segunda pergunta. Como será a demanda 2022? Seria muito interessante ouvir a opinião dos senhores. Ô, Isabela, é o Leonardo falando? Eu vou falar sobre os estoques na Europa. Os estoques de hardwood são baixos na Europa. 14%, como eu disse, com relação à média histórica. A demanda é bastante sólida na Europa. Os nossos clientes nos mostram índices operacionais bem altos e vemos que os estoques são desafiadores, digamos assim. Estão abaixo do que seria necessário para suprir os produtores europeus por conta das restrições logísticas globais. É muito difícil você remanejar um navio de uma rota para outra. Com relação ao mercado do ano que vem, vai depender das questões fundamentais, né, dos fundamentos de mercado no ano que vem. Daqui a alguns meses, eu posso te dar a minha opinião daquilo que pode vir a acontecer com relação à demanda e oferta que darão suporte para esses fundamentos de mercado. Vemos que há atrasos por conta das restrições de logística, não só para os volumes existentes dos produtores correntes e os futuros, isso vai reduzir a velocidade. Talvez tenhamos uma oferta abaixo do esperado. Com relação à demanda, há muitas oportunidades.
além do crescimento orgânico do mercado, que todos nós acompanhamos, há oportunidades de substituição de fibra, há uma diferença muito grande de preço, há espaço. A gente vem observando isso diariamente, passando a usar a nossa fibra. E vemos também nos papéis reciclados, principalmente nos papéis de impressão, e esses custos de fibra voltam a níveis pré-pandemia, especialmente na China. E há uma tendência de substituição de fibra lá também. E além disso, as iniciativas de substituição das fontes fósseis. Estamos desenvolvendo projetos para substituir plástico de um só uso por alternativas mais sustentáveis, como embalagem, papéis para embalagem. Embalagem de papel, melhor dizendo. Existem dois tipos de celulose. Temos médias históricas bem acima da média, que vai aumentar a convergência entre esses dois tipos, para que tenhamos os fundamentos do paper grade. E, por fim, o custo industrial inflacionado. Vemos esse fenômeno no mundo inteiro, não só no Brasil. Na China, os produtores sofrem com o aumento do custo de energia, mão de obra, madeira, tudo isso exerce pressão nos produtores. Os que têm um custo marginal terão um custo marginal maior, então sofrerão mais pressão com paradas e uma dificuldade ainda maior do que vimos nos ciclos anteriores. Ficou muito claro. Obrigada. De nada, Isabela. George Tackles, do Banco América. Parabéns pelos resultados. São duas ou três perguntas que eu tenho. Eu vou fazer uma pergunta juntas. Obrigado, Léo, pela explicação sobre o mercado de celulose. Como você mensura o impacto que o preço vem tendo com relação a uma velocidade mais lenta de suprimento dos fornecedores existentes e os futuros? Ou seja, um preço maior, talvez vejamos mais fornecedores do mercado? Com relação ao papel, Fábio, você pode falar quais aumentos de preço você está trazendo agora para o mercado? Você falou rapidamente. Se você puder explicar isso, por que não vai continuar aumentando? Por que essa tendência pode começar a afetar negativamente a demanda? E, Cristina, a senhora poderia falar rapidamente sobre como a Suzano vai atingir essa meta 5 anos antes? A senhora falou de eficiência, cultura, área de preservação. Se a senhora puder dar um pouquinho mais de detalhes, será excelente. Muito obrigado, parabéns e boa sorte aí no trimestre. Eu vou responder a primeira pergunta, George. Pergunta bem interessante mesmo. Não achamos que há uma relação direta. A maioria dos projetos que foram anunciados vem de produtores que apostam no crescimento orgânico e nos outros fundamentos de mercado que vão acelerar o crescimento ainda mais por conta da demanda de celulose, como eu falei na minha resposta anterior para a Isabela. E do outro lado, vemos uma atividade, um interesse muito grande na integração de capacidade com outros tipos de fibra, como a dissolving em relação à viscose e projetos que vêm entrando aí, dando oportunidade de aumentar o mercado de viscose como um substituto de poliéster, etc., e de outras fibras. Não há uma relação direta, não vemos assim, pelo menos por enquanto, pelo menos nesse próximo ciclo.
se os mercados e projetos vão ser anunciados para dar suporte para essa dinâmica de preço de uma forma mais específica. Fábio, obrigado, Léo, obrigado, Jorge, pela pergunta. Com relação aos anúncios de preços que eu falei rapidamente na minha apresentação, anunciamos um aumento de papel cartão para o mercado brasileiro, 14,6, quase 15%, a partir de novembro desse ano. Anunciamos também um aumento de $50 por tonelada, esse é o preço, e de 6 a 8% de aumento para as exportações para a América do Norte. Isso a partir de outubro. Com relação ao impacto, o preço no aumento do papel, os preços estão abaixo do mercado internacional de papel, em dólares. Então, as tendências de que os preços de papel, vemos aí uma lacuna, uma diferença, podemos voltar a níveis internacionais de preço. E há muita pressão de mercados internacionais por conta da logística, a inflação das matérias-primas, que também acabam levando os preços de papel a um outro patamar. Para compensar, os preços de papel devem continuar a subir em mercados internacionais e também no mercado brasileiro. Obrigado. A próxima pergunta é do Leonardo Correia. Tem uma a terceira pergunta que não foi respondida ainda. Cristina. Obrigada, Walter. A resposta é complexo. Estamos de 140 mil subindo para 290 mil hectares. A meta de 450 mil hectares. Estamos ainda refinando a metodologia e a remoção de carbono da natureza. E também reduzimos emissões nas nossas próprias operações. Estamos pensando em cerca de 5 milhões de toneladas de remoção de dióxido de carbono. Mais ou menos. Haverá variações e 50 milhões de reduções de 2020. A confiança é bastante alta. Leonardo Correia faz a próxima pergunta. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Sim, ouvimos sim. Pode fazer pergunta, Leão. Eu vou falar sobre a perspectiva de mercado. Na sexta-feira sempre recebemos os números. A tendência interessante, preços de revendas em relação ao preço da China. Então, Léo, eu quero ouvir a sua opinião sobre essa diferença, o preço spot na China, um pouquinho acima do preço semanal. Esse sinal aí é alguma indicação de movimentação futura? Seria interessante ouvir a sua opinião. E a minha segunda pergunta, peço desculpas por insistir nessa perspectiva de mercado, porque é um ano confuso para todos nós, que eu acho que vocês se equivocaram com relação à demanda chinesa. O principal erro foi superestimar a demanda chinesa. A narrativa é que os estoques eram baixos na China.
Agora a narrativa mudou. Os produtores de papel na China não querem repor seus estoques. E também o fato de haver uma demanda mais fraca nos próximos trimestres. Léo, queria ouvir a sua opinião. Qual é a sua visão aí? Por que a demanda está tão ruim? Por que o resultado é tão diferente daquilo que vemos na América do Norte? Alguma indicação, algum sinal de estabilização, de uma recuperação de demanda? Seria interessante ouvir a sua opinião. E peço desculpas por me concentrar só na perspectiva futura de mercado. Ok, obrigado pelas perguntas, Leão. Com relação aos preços de revenda, concordamos. Essa é uma das tendências que são melhores para você entender o direcionamento do mercado, como é o caso agora. Essa é uma tendência boa de estabilidade. A principal razão, com relação à sua segunda pergunta, é que houve uma redução nos estoques com relação a todos os níveis de papel, isso nas últimas 2, 3 semanas, por conta de restrições de produção em várias usinas. O estoque foi consumido. E agora, no quarto TRI, quando você tem um impacto sazonal e a temporada de compras, né, do 11 de novembro, existe aí uma tentativa dos produtores de repor seus estoques o mais rapidamente possível, principalmente no norte da China, e esperam essa oportunidade para recuperar os seus índices operacionais. Isso vemos acontecer. Estão rapidamente avaliando todos os estoques de celulose na China. Aqueles que estão ali à disposição são de revenda, por isso os preços estão estáveis, e teremos aí um interesse maior com relação aos níveis de compras novas de novos produtores. Essa situação vem mudando nas últimas 2, 3 semanas, por conta das restrições de produção, gerando então esse efeito que a gente não esperava, mas é um efeito mais positivo do que negativo. Tudo está relacionado. Esperamos uma demanda maior, como a gente vê historicamente na China, o que também não aconteceu em setembro. Ainda por conta de surtos da Covid e restrições às escolas, impactando aí o papel de impressão e, claro, além do aumento do preço de energia. Um outro fator importante é que vemos, depois mesmo dessas reduções, um impacto menor a jusante. Agora a gente vê com relação à Olimpíada de Inverno também, teve um impacto. Por isso, os produtores de papel de embalagem, papel tissue, precisam se recuperar para se preparar para essa época importante, né, por conta da sazonalidade positiva. Porque, na final das contas, é o que acaba impulsionando toda a cadeia, todo o mercado. Muito obrigado, Léo. Itaú BBA faz a próxima pergunta. Bom dia. A minha primeira pergunta é para a Cristina, para o Walter, se os senhores puderem falar um pouquinho sobre as suas expectativas sobre o resultado da COP26 e o mercado de carbono voluntário. Qual é a estratégia nessa linha?
A minha segunda pergunta vai para o Léo. Os seus próprios estoques diminuíram ainda mais no trimestre. E houve um aumento de paradas de manutenção no trimestre? Vocês estão trabalhando com estoques abaixo do normal? Será que a Suzano aprendeu a trabalhar com um nível de estoque bem abaixo do que aqueles níveis históricos, do que vocês chamavam de níveis normais? Ou será que, num determinado momento, os seus próprios estoques vão voltar aos níveis anteriores, um pouco mais altos? Essas são as minhas perguntas. Muito obrigado e parabéns pelos resultados. Obrigado, Daniel, pela pergunta e muito obrigado por levantar essa questão muito importante com relação à COP26. Precisamos, na COP26, atacar a padronização. O NDC não inclui áreas específicas ou setores que tratam das emissões. Não dão números absolutos. Precisamos de um padrão do NDC para todos os países. Além dessa questão, precisamos ter metas mais ousadas e mais no curto prazo. Precisamos antecipar essas metas em todos os países. E esse é o compromisso que esperamos dos diferentes países agora em Glasgow. E o que é mais importante ainda, precisamos criar um mercado global regulado de carbono, um sistema de negociação de carbono para reduzirmos a emissão de todos os países, todas as empresas do mundo. Poderemos dimensionar os investimentos necessários desse mercado de carbono. Isso precisa ser feito agora. Se tivermos metas mais ousadas, mais no curto prazo, e se pudermos ter mais investimentos na descarbonização por meio de um mercado global de carbono, acho que vai ser bastante positivo. E, por fim, não por isso menos importante, precisamos cumprir os compromissos do Acordo de Paris. Países desenvolvidos vão investir pelo menos 100 bilhões de dólares nos países em desenvolvimento. Acreditamos que tenha que ser um número ainda superior a 100 bilhões e esperamos que o acordo seja alcançado durante a COP26. Passo a palavra para o Léo. Obrigado, Walter. Obrigado pela pergunta, Daniel. É claro, eu não posso responder completamente. A nossa política de estoques no futuro está bem relacionado à estratégia comercial. A gente não pode dar nenhuma orientação nesse sentido, se vamos operar com um nível de estoque maior ou menor. Eu vou tentar responder a sua pergunta de uma forma diferente. Primeiro, é importante dizer, e eu acho que já está claro, depois de 2 trimestres consecutivos que a Suzano estamos acompanhando bem ativamente as particularidades do mercado, os fundamentos, dando apoio aos nossos clientes e aproveitando todas as oportunidades possíveis. Por isso, vendendo bastante. Primeiro, essa é a primeira questão. Em segundo lugar, eu quero reconfirmar que os nossos níveis de estoque estão em níveis baixíssimos em toda a cadeia de suprimento global. Você tem, de um lado, os nossos clientes em várias regiões, um, um preço operacional acima do esperado e uma cadeia de suprimento mais desafiadora. Problemas de logística, quando você adiciona essas duas coisas, temos a situação que temos hoje, mas estamos bastante satisfeitos em afirmar que o trabalho que a nossa equipe vem fazendo na cadeia de suprimento logística, a nossa equipe de vendas, todo esse trabalho nos
possibilitou servir ou atender esses nossos clientes, mantendo o mesmo nível de serviço e, ao mesmo tempo, oferecendo volumes de vendas bastante robustos, como vimos na apresentação. Obrigado, Léo. Obrigado, Walter. Obrigado, Daniel. Jonathan Brent, do HSBC, faz a próxima pergunta. Bom dia, obrigado. Pergunta sobre a Europa. Os preços lá estão bem altos em relação à China. Quanto tempo os senhores acham que essa tendência pode durar? E será que é possível colocar até mais, vender mais para a Europa para aproveitar esse aumento de preço lá? Há alguma preocupação com relação à chegada do inverno por conta do aumento do preço do gás natural lá? Alguma preocupação nesse sentido? De uma queda de demanda por conta de um custo de energia, de manufatura mais altos? E a segunda pergunta está relacionada a frete. Há muitos contratos, há alguma perturbação, algum problema com relação a esses contratos, mas acredito que esse frete já está todo contratado, né, esse custo de transporte. E não parece que a questão de logística deve melhorar no próximo ano. O que a gente pode esperar com relação aos custos de transporte de agora em diante? Uma pressão adicional ou será que a coisa se normaliza? E eu sei que vocês não querem falar sobre o projeto Cerrado, mas eu só queria saber uma coisa. Por que que mudou o timing? Era para ser no primeiro trimestre e agora foi para o segundo semestre. É mais uma questão de suprimento, logística, para não conseguir levar o equipamento, ou foi uma decisão por conta dos fundamentos do mercado de celulose? Se puder falar alguma coisa nesse sentido, será ótimo. Se quiser esperar até o dia 5 de novembro, também tudo bem, eu entendo. Obrigado, Jonathan. É o Léo falando, eu vou responder a primeira pergunta com relação à demanda na Europa. A demanda na Europa para todos os tipos de papel continua bastante sólida, não só por conta da Europa continental, mas também os mercados próximos, Norte da África, Oriente Médio, eram atendidos por produtores asiáticos e produtores da América Latina, América do Norte, mas por conta de restrições logísticas, a falta de contêineres e o custo desses contêineres, esses mercados agora estão sendo atendidos por produtores europeus que estão com uma taxa operacional bem alta. Todos os nossos clientes lá, a gente acompanha diretamente, todos falam que estão com a capacidade plena até o final de novembro. E alguns papéis, alguns tipos de papel, até o final de dezembro, ou seja, taxas operacionais altíssimas. Um desafio enorme para a cadeia de suprimento deles. É muito difícil hoje para você re-rotear embarcações para a Europa e levar celulose para a Europa. Cria um desequilíbrio que faz com que fortaleçam os fundamentos e você tenha um aumento de preço já acontecendo já há alguns meses. E é muito difícil precisar sobre quando o quadro muda, porque está relacionado aos problemas de logísticas que temos hoje. Eu acho que quando você solucionar os problemas de logística e mais suprimento chegue na Europa, o mercado vai se corrigir, se não houver mudança dos fundamentos de mercado. Bom dia, John. O Carlos, obrigado pela pergunta. Temos contratos no longo prazo com preços já definidos.
E é difícil prever o que vai acontecer com o preço do frete no próximo ano. Mas temos novas embarcações para transporte de celulose, principalmente lá na Ásia. Então, temos capacidade adicional de transporte nos próximos anos, mas é difícil prever agora qual vai ser o valor desse frete. Obrigado pela pergunta, Jonathan, com relação ao Cerrado, ao projeto Cerrado. Depois de termos aprovado o projeto, conversamos com os diferentes fornecedores e na semana que vem vamos anunciar quem vai fornecer os materiais, os equipamentos para nós. E os tempos de entrega seriam superiores por várias razões. Commodity, a logística e por outros diferentes fatores. Por isso que postergamos o comissionamento do projeto para o segundo semestre do ano. Temos bastante confiança com relação à qualidade dos nossos fornecedores e é importante que mantenhamos o mercado com as informações com relação ao período de comissionamento. E por isso que decidimos postergar do primeiro trimestre para o segundo semestre do ano de 2024. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Márcio Paridi, da Goldman Sachs. Bom dia. A minha primeira pergunta é sobre o custo da inflação. Chegamos a um ponto de virada aí com relação ao custo de inflação? Será que vai haver um impacto nos próximos trimestres? E, Carlos, com relação ao custo de inflação da área de florestamento, qual é a expectativa futura? E minha segunda pergunta para o Bate. Qual é a estratégia financeira do projeto Cerrado? Eu sei que vocês vão falar disso na semana que vem. Você poderia falar um pouquinho sobre como vai acontecer essa alocação de capital no próximo ciclo? Seria ótimo. Obrigado. Obrigado, Márcio. É difícil prever preço de commodities para os próximos trimestres. Não estamos atrasando a implementação por conta desse custo. Por isso que achamos que os preços se manterão estáveis. No médio prazo, continuamos a trabalhar nessas iniciativas para reduzir o custo estrutural de caixa, eficiência energética, por exemplo, a distância média menor entre a floresta e a usina, a redução de madeiras de terceiros, etc. E o projeto Cerrado também vai contribuir nessa direção, ou seja, de sermos melhores com relação ao custo de caixa. Estamos seguindo esse planejamento. Talvez estejamos aí no pico do preço da commodity e talvez o preço se mantenha estável nos próximos trimestres ou de repente até caindo um pouco. Bom dia, Márcio. Obrigado pela pergunta. Com relação à área de florestamento, temos um impacto maior, principalmente por conta dos fertilizantes e de serviços. Essa é a situação de momento. E a maneira de enfrentarmos a situação é melhorar a eficiência. Precisamos buscar alternativas de operação para mitigar ou minimizar esse problema. Para nós, trata-se de uma oportunidade de encontrar formas diferentes de operar com relação à área florestal. Essa é a realidade e precisamos maximizar a nossa eficiência para superar o problema.
que não deve melhorar, na nossa opinião, no curto prazo. Com relação com relação ao aspecto financeiro do projeto Cerrado, não vou detalhar, mas a intenção é financiar o projeto com capital próprio. Não temos planos de buscar crédito adicional para financiar o projeto. Ótimo, obrigado, Bati. Como não há mais perguntas, passamos a palavra à direção da empresa para as considerações finais. Senhor Walter Schalka, por gentileza. Muito obrigado a todos pela participação dessa reunião para divulgação de resultados do terceiro trimestre. Estamos bastante satisfeitos com a situação de momento da empresa. Ela está sendo preparada para o futuro. Estamos trabalhando em diferentes rotas para geração de valor para os acionistas. Falamos sobre a nossa relevância no mercado de celulose, o custo estrutural, a gente vem trabalhando para a integração vertical e os nossos produtos e bens de consumo vêm tendo um desempenho muito bom. Trabalhamos na bioeconomia com diferentes alternativas para enfrentarmos e entrarmos em novos mercados com bastante competitividade, causando um impacto ambiental positivo. E o carbono vai ser importantíssimo no futuro próximo. Estamos bastante otimistas com o nosso trabalho, atendendo às expectativas de mercado. Estamos trabalhando para causar um impacto positivo no mundo e na sociedade. Muito obrigado a todos e a gente se fala. Um abraço. Chegamos ao fim da conferência da Suzano. Tenham todos um bom dia.